Minha gente, não repare o barulho que tá na serraria aqui, mas a gente vai falar sobre Zumbi das Palmares, né? Ele é um negro na consciência negra, um dia de consciência negra, é comemorado o dia da morte dele. Porque, como você não sabe, a Igreja Católica, ela foi... Assim, quando os portugueses vieram aqui colonizar o Brasil, os portugueses sempre foi apoiado ali, sempre trabalhou junto ali com a Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, ela foi muito, como é que se diz? A favor, né? E viu muitas mortes e pessoas, negros, índios, sendo escravizados. Não é à toa que no Rio de Janeiro foi um centro mais de vender, né? De mercadoria de africanos, né? De negros. Porque tem outro vídeo aqui meu falando que o Jesus é o rei dos escravos, porque aí eu vou falar tudo o que aconteceu ali com os escravos, né? Além do escravo não poder constituir família, era proibido até mesmo de pensar por si. Eles tinham suas próprias vidas aqui no Brasil e eles teve que jogar tudo aí fora, né? Esses costumes deles que eles gostavam de viver aqui no Brasil. E aí quando os portugueses vieram, junto com a Igreja Católica, porque esse seu Deus, ele veio nos braços dos colonizadores, né, os portugueses. E aí ele veio, porque ele não tinha poder de vir sozinho, então ele tinha que vir nos braços mesmo. Ele não tinha nem poder mesmo de andar, sabe? Aí ele veio e obrigou os índios e os africanos a se converterem ao cristianismo. Então, eles ficaram ali, vivendo ali uma desgrama, né? Vivendo ali por toda a sua vida, chacateados. Eram perdidas suas vidas nos navios negreiros. Alguns não aguentavam e jogavam lá dentro do mar. Enfim, era uma tristeza em falar nisso. Eu não sou negra, mas eu me coloco no lugar deles, sabe? Comigo mesmo. Não há importância da cor de pele, porque a cor de pele não traz benefício nenhum, mas sim a pele negra sempre foi um estímulo de racismo e preconceito no Brasil, assim como nos outros países também, que há muita multidão que há um preconceito com essas cores, né? E por conta dessas escravidão dos índios e dos escravos, muitos foram mortos porque não quiseram aí se converter ao o cristianismo, na religião cristã. E a gente, por vários anos, teve aí, né, as leis trabalhistas do cidadão, do ser humano, né, a lei trabalhista, o dever, né, o que o ser humano precisa, né, ali do seu benefício, né, que todo ser humano precisa, veio através da escravidão, né, de várias guerras que trouxeram aí que o Brasil foi E o mais interessante de tudo é que o cristianismo, a Igreja Católica, a Igreja de Deus, sempre trabalhou nisso, né, junto com os portugueses e junto com os colonizadores, para poder trazer aí a guerra e trazer aí a destruição, porque o capitalismo traz a destruição. A gente ainda vive sobre esse controle, né? Esse controle de escravidão que nos deixaram aqui, obrigaram lá nos tempos atrás, né, no passado, obrigaram os índios e obrigaram os escravos, os negros, para poder eles aceitar o cristianismo. E muita gente hoje está sendo escrava desse próprio Deus aí, achando que vai ter uma vida eterna, achando que vai ter uma salvação, que vai ter uma vida melhor do que essa, e que é para se prender, virar escravo ali e gerar comércio, né? Porque assim o cristianismo, ele só pensa no bone, né, no dinheiro, e eles não pensam ali, eles não estão cagando, não estão nem aí se tá enganando, tá tirando tempo das pessoas, tá enganando as pessoas. Então,
o cristianismo sempre trabalhou junto com a escravidão, né? E o mais interessante disso tudo, porque os princípios que você lê a sua Bíblia, os princípios que você estuda, né? Você vai na igreja, vê que esse Deus é tão bonzinho, que é para amar o próximo e tudo mais. A Igreja Católica sempre trabalhou junto com a escravidão, com os colonizadores. E eles viam tudo aquilo, né? Obrigando as pessoas, matando, enfim, muita guerra. E escravizando mesmo. E que esse seu Deus que você tanto fala que é bom, ele é contra isso, mas a sua religião, ela é a favor disso. E sempre foi a favor, desde os tempos antigos até nos tempos de hoje. Então vamos falar aqui sobre Zumbi, né? O Zumbi é um cara que ele é comemorado nos dias da consciência negra, né? Vou colocar uma foto dele aqui para vocês saberem. Zumbi também é conhecido como Zumbi dos Palmares, né? Da Serra Barriga de 655, na Serra dos Irmãos, né? A Serra dos Irmãos, 20 de novembro de 695. Foi um líder quilombola, né, brasileiro, o último dos líderes do quilombo dos Palmeiras. Zumbi dos Palmeiras, ele sempre lutou ali contra o racismo, contra o ser humano, contra, né, os católicos. Ele também foi batizado ali pela Igreja Católica, também participava ali dessa religião. Só que ele sempre foi à luta, sempre quando ele estava vivo, ele sempre lutou ali contra os colonizadores na época, quando vieram, contra o que eles faziam ali, né, vendeu sobre a escravidão, né, obrigar ali o cristianismo a se espalhar, enfim, as pessoas aceitar esse cristianismo. Então, os últimos líderes dos quilombos Palmeiras é o maior dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu então na capitânia de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município União dos Palmeiras, no estado de Alagoas. O reinado dele foi em 1680, né? 1680 e 1695, né? O interessador é Kanga Zumba, né? Morte foi dia 20 de novembro de 1695, morreu aos 40 anos, né? E o nasceu em 1655 e nasceu em Pernambuco, né? Enfim, Alagoas, no Brasil. Ele foi um cara muito guerreiro, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre a sua história para você entender, porque ele lutou ali contra muitas injustiças que a Igreja Católica e junto com os colonizadores fizeram, né, com o ser humano até nos tempos de hoje. Zumbi de Palmeiras é um dos grandes nomes da história no Brasil. Ele foi um dos líderes dos quilombos dos Palmeiras, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra a investida dos portugueses, colonizadores. Foi morto após ter seu esconderijo denunciado no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é utilizada no dia de hoje como símbolo de luta dos negros contra o racismo presente na sociedade brasileira. É possível dissociar a vida de Zumbi dos quilombos de Palmeiras, afinal ele foi um dos líderes desse quilombo e morreu na defesa deste local. O quilombo de Palmeiras surgiu no final do século XVI e recebeu o nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que desenvolveu a Serra da Barriga.
Palmeiras era uma junção de macambos, pequenas aldeias que os escravos fugidos formavam. Eram cerca de 18 mocambos que se espalhavam por territórios que hoje corresponde a Alagoas, Pernambuco. O principal macambo chamava-se de Cerca Real do Macaco. E aí, ou apenas o mocambo de macaco, e chegou a reunir até 6.000 pessoas. O conjunto dos mocambos que formou Palmeiras e contou com até 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. Acreditava-se que Palmeiras tenham se formado, em princípio, por algumas dezenas de escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Com o tempo, foram desenvolvendo-se, conhecendo outros escravos e fugirem a instalar-se lá. Ao longo da sua existência, Palmeiras resistiu das expedições enviadas por holandeses e portugueses. Os historiadores sabem muito pouco sobre Palmares, por conta da sua existência dos fontes sobre esse quilombo. Um agravante é o fato que todas as fontes existentes sobre Palmeiras foram escritas por europeus. Portanto, esses documentos ajudam a reconstituir apenas uma pequena parte da totalidade da história da Palmeiras. A partir da década de 1630, Palmeiras passou por um grande crescimento devido ao conflito entre holandeses e portugueses no Nordeste. Quando os portugueses reconquistaram a região, novas expedições foram sendo organizadas de maneira cada vez mais frequente. A decadência do quilombo deu-se a partir da década de 1680. As expedições que colocou o fim do quilombo foi da Bandeirante Domingos Jorge e Velho, contratado para destruir Palmares. O Bandeirante recebeu o direito de poder ficar com a parte dos negros capturados e com algumas terras na região da Serra da Barriga. O Colombo do Macaco acabou sendo destruído em 1694 e os sobreviventes fugiram e resistiram até o começo do século XIII, né? Aí tem uma foto dele, né? Ele bem aqui. Zumbi foi um dos líderes do quilombo de Palmeiras e acabou sendo morto de bandeirantes portugueses 20 de novembro. Um dos grandes personagens do quilombo dos Palmeiras foi o Zumbi. Ele ficou conhecido por ter sido um dos líderes de quilombo e acabou pagando com a sua vida por isso. Sabe-se pouquíssimo acerca da vida de Zumbi e algumas das suas conclusões, que eram consideradas verdades consolidadas até certo tempo, são atualmente questionadas por alguns historiadores. Até certo tempo estava consolidada certa história que Zumbi tinha sido sequestrado na sua infância durante um ataque de Palmeiras e tinha sido criado por um padre que nomeou de Francisco e alfabetizou. Zumbi teria fugido na adolescência. Retornado de Palmeiras, lá assumido uma posição de liderança. Essa versão, no entanto, tem sido questionada pela falta de evidências que sustentam. Essa contestação acontece porque o autor desse trabalho utilizou cartas que somente ele teve acesso e que ele nunca disponibilizou para mais ninguém. Uma menção de Zumbi é feita pelo rei de Portugal, Dom Pedro II, em uma certa no qual o rei português propõe perdão para Zumbi, caso aceitasse viver com um súdito de Portugal. Essa carta faz menção a uma esposa e filhos de Zumbi
E apesar disso, os historiadores não sabem dizer se foi fato teve esposa e filhos. Outro problema refere a um zumbi, é o fato se que ele foi uma pessoa ou esse termo era um título. Parte dos historiadores acredita nos dois casos, e sendo assim, Zumbi é o líder dos resistiu e morreu em 1695. Existiu, mas que o termo zumbi também poderia ser um título existente em Palmeiras. Um indicativo disso é dado pelo historiador e pesquisador Felipe Aguiar Damasceno, que aponta que os documentos holandeses da década de 1640 ou 1640 faziam menção em autoridades em Palmeiras, que foi registrada por eles como Dambige. A semelhança de Dambige é zumbi, sugere uma relação direta do personagem com uma posição de autoridade e de utilização do termo como um título. Algumas certezas sobre Zumbi são os que, de 1678, ele se desentendeu com o então líder do quilombo Ganga Zumba. Isso aconteceu porque Ganga Suba havia recebido uma oferta de paz de autoridades portuguesas. E os negros nascidos em Palmeiras continuavam livres, mas os fugidos seriam recaminhados à escravidão. Ganga Zumba aceitou a oferta dos portugueses porque estava sendo chantageado pelos portugueses. Alguns de seus parentes haviam sido sequestrados e acabaram sendo usados como moeda de troca para forçar o líder de quilombo a aceitar a oferta de paz. O aceite de Ganga Zumba dividiu Palmeiras e a parte dos quilombos voltaram-se contra ele, incluindo o próprio Zumbi. Ganga Zumba acabou sendo morto, não se sabe se foi morto por portugueses ou pelos próprios quilombos, e Zumbi tornou-se líder. Zumbi também entrou em conflito com o irmão de Ganga Zumba, chamado Ganga Zona, mas acabou prevalecendo em 1678, tornou-se líder de Palmeiras e conduziu a resistência de Palmeiras nos últimos anos. Morte de Zumbi Palmeiras. Agora você vai entender porque ele morreu e como foi essa história que aconteceu para ele morrer, né? Depois que a expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o mocambo de macacos zumbi, os outros sobreviventes fugiram, esconderam nas matas da Serra dos Dois Irmãos. Durante 1 ano e meio, resistiram e embrenhados no mato. Essa informação foi obtida por novos estudos que desmitificaram a ideia que Zumbi teria cometido suicídio em 1694. Zumbi foi morto dia 20 de novembro de 1695, depois que um dos seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sobre a tortura e local esconderijo, que no caso parece que cortou a cabeça dele, né? Fizeram alguma coisa com a cabeça dele. A bandeirante, chamando André Furtado de Mendonça, organizou uma emboscada que localizou o Zumbi. Após ser morto, a sua cabeça foi decepada, exposta em Recife. Minha gente, ó. Então foi essa a história dele. Não tem muito mais história assim falando sobre ele, mas ele é uma grande... por isso que hoje, né, todos os anos, dia 20 de novembro, é comemorado o dia dele, né, da consciência negra, porque os negros, né, não vou dizer que a pele negra tem maior significado, mais valor do que da gente, que somos pardos, brancos ou amarelos. Não quer dizer que eles são mais significantes do que a gente, mas até mesmo no dia de hoje, a gente tem
essa sofrência, né, assim, de sofrer, né, por conta do preconceito. Até não vou dizer que é só os negros que passam por preconceito, assim como os brancos também passam, mas os negros passam mais, isso é fato. E por conta de várias escravidão, né, porque nos tempos antigos, né, na Igreja Católica também apoiou muito aí essa escravidão, né. Tinha umas ferramentas, né, que eram utilizadas, né, para poder fazer ali, bater nos negros e tudo mais. Era uma tortura, né, muito grande, e as pessoas perderam, índios e africanos perdiam sua vida por conta do racismo, que eles viam a maneira da gente viver aqui no Brasil e tinha preconceito, achava que a gente era demoniado, achava que a gente tinha... Enfim, ficava espantado com tudo aquilo, né? E por isso que eles queriam, não, isso, fizeram a gente de escravo, maltrataram muito a gente que mora, os índios, principalmente os índios e os negros, né? Então, a história, e o mais interessante de tudo é que a igreja sempre trabalhou junto, né? Então, hoje a gente tem essa luta ainda contra esse cristianismo, porque eles são tão hipócritas que ao ponto deles falar mal de quem não vive lá dentro junto com ele, mas ele fala que, sim, por conta de muitas coisas que aconteceram, trouxeram várias espiritualidades para o Brasil, né? Porque até então os portugueses trouxeram só o cristianismo. Mas esses próprios cristãos, né? Essa seita, algumas seitas aí, eles pegam algumas informações, ideias dos candomblés, ou até mesmo da bruxaria, ou até mesmo de várias outras religiões que são adversários do que a dele, né? Que não é igual do bem, do mesmo Deus que eles adoram. Eles ficam fazendo isso em oferenda, eles fazem as mesmas coisas, só que eles querem ser chamados de bonzinho, né? De homens de Deus, enfim. Então, a igreja, né? Sempre apoiou, sempre esse cristianismo sempre foi a favor da escravidão. E não é à toa que hoje eles fazem muitos dos escravos, né, dentro do sistema religioso, colocando medo nas pessoas e pregando falso evangelho e impressionando as pessoas a acreditar que existe uma vida melhor do que essa, que existe um céu melhor do que esse, uma terra melhor do que essa. Existe um Deus que faz tudo por eles, ajuda ele em tudo. Então, isso foi para você que diz que ser religioso, para você ter aí sua religiosidade, você tem que saber como que começou. Porque desde os tempos atrás, a igreja sempre foi a favor aí da escravidão. Não é só apenas dos negros, dos índios, mas sim do ser humano, né? Os portugueses vieram aqui para o Brasil só para destruir as nossas vidas. Eu digo que não é para melhorar, mas eles precisaram, não é à toa que eles pegaram várias coisas aqui boas aqui no nosso Nordeste, no Brasil, né? Não dizer que é no Nordeste. Pegaram ouro, pegaram muitas coisas e maltrataram muito. Foi um trato de comércio muito grande com os escravos, com os negros, com os índios, né? E eles não podiam constituir famílias, né? E sendo que eles ajudaram muito na ideia, né, de trazer aí o café para o nosso Brasil, né, que é o mundial, né, que as pessoas gostam muito de café e que mal esses religiosos acham que tudo é mal, mas mal eles que eles tomam esses café, né, que também é uma oferenda também, né, porque mesmo que sei lá, acender uma vela, né, que sai fumaça de qualquer jeito, e eles, enfim, é muita coisa, sabe?
Então, hoje a gente é escravo ainda pelo esse cristianismo. Quem é o culpado disso tudo? Os colonizadores que vieram, né, com apoio, total apoio da igreja, né? E hoje a gente é escravo, vive aí com tanta religiosidade cristã no mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, e não dá jeito nenhum. Só vem a pior. Só vem mais aí a destruição, só tem mais, ao invés de melhorar, só vem piorar. Porque as pessoas vivem escravas, né? Vivem com preconceito ainda até no dia de hoje, né? Então, os colonizadores, assim como a igreja, elas sempre foram umas grandes torturas para o ser humano. Sempre opressor, sempre gostou ali de estar dominando o ser humano, né? Não é à toa que hoje a igreja, a primeira das igrejas, né, que tem tanto poder, você vê que por mais que eles fizeram tanto mal para o ser humano, trouxeram a Santa Inquisição, trouxeram aí ainda apoiou ali no começo ali dos colonizadores colonizar o Brasil, ainda foi a favor e nunca foi por escravidão, né? As pessoas serem vendidas, porque independente de ser negro ou índio, dependente, mas ele era um ser humano, né? Eles não deram a sua vida ali sendo escravo, apanhando de dia e noite, né? Perdendo as suas vidas, não podia pensar por si mesmo, né? E viver na prisão. Não podia constituir sua família, não podia viver sua vida. Só era vivido só para viver de escravo. E você sabe muito bem o que é isso? Você sabe? Então, a igreja sempre foi a favor, né? Não é à toa que eles trabalham junto, né? Eu nunca vi igreja, só no Brasil mesmo. Igreja está trabalhando ali junto com o governo e presidente. Assim como nos tempos antigos, eles trabalhavam com os colonizadores também, porque eles foram a favor, eles chegaram momento algum e defenderam a vida deles para falar: parem com isso, porque eles sabem que o evangelho deles, que eles tanto pregam dentro do sistema religioso, e que eles tanto dizem que o seu Deus é dessa maneira, que gosta de fazer o bem ao próximo, eles estavam vendo ali os índios a maneira deles viver, né? Adorar os deuses da natureza, né? Uma coisa que ele também faz no dia de hoje, só que só muda o nome, né? E eles ficam com racismo, né? Contra a maneira de viver diferente da deles, só para poder fazer com que eles sejam melhores e a gente sempre esteja por debaixo deles. E a gente ficar escravo aí por toda a vida de uma religião que só faz destruir a nossa vida, né? Que só faz escravizar o ser humano, não ajuda em nada, né? E é isso, minha gente. Até quando a gente vai viver isso, né? Até quando? Né? Porque eles têm total apoio, à toa que eles não pagam nem 1% de imposto. As escolas pagam imposto. Enfim, todo cidadão paga imposto. Só as igrejas que não pagam imposto, né? O tanto que esses poderes dessas religiões têm para poder manter aí, querer fazer o que querem. E dizer e falar e não viver o que fala, e sempre quer que os outros da sua religião, seus fiéis, vivam, mas eles não vivem o que eles pregam. E sim quer viver uma escravidão. Quer colocar medo nas pessoas, usando o diabo, Satanás, enfim. Porque foram assim como os colonizadores, quando chegaram aqui para colonizar, eles ficaram dessa maneira, olhando para os índios e os escravos dessa maneira. Ficou olhando ele com os olhos de
preconceito, julgamento, menosprezando aquele ser humano, achando que o ser humano não era nada. E até no dia de hoje, a gente é menosprezado. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Por conta dessa desgramada dessa religião. Porque fica deixando o ser humano escravo de um falso reino, de dar uma recompensa que você não pode ajuntar a tesoura aqui na terra porque é a raiz dos males. Mas esses líderes religiosos estão aí para pedir seu dinheiro, pedir seus bens, porque para eles nunca foi mal para eles, mas para a gente sempre tem que ser, porque eles querem o que a gente tem, o que a gente conquistou e trabalhou fácil para eles, né? Para dizer que Deus vai dar mais, né? Para enganar as pessoas. Mas é isso, minha gente. A escravidão sempre houve, não é só no tempo antigos. E o porquê que você vive hoje é o presente do passado que já passou. Você ainda se pergunta muita coisa por conta de muitas coisas que acontecem no Brasil no dia de hoje. Por conta disso que eu falei aqui, né? Da escravidão. Não digo não é só dos negros não, é do ser humano. Que o ser humano, já nos tempos antigos, já havia um preconceito muito grande por conta da cultura da gente e por conta da pele, porque era muito negros que vindo para cá, e os índios, né, tinham uma maneira diferente de viver, havia muito preconceito. Agora com a gente, com essa religião agora que veio para cá, aí a gente vai virar mais escravo ainda. Por isso que esse Brasil não vai para frente. Você vê aí outros países que tem mais valor, né? Assim, eu digo que tem mais economia bastante boa, trabalhos, muita coisa de bom, né? E são países que não tem tanta religião, assim como essa desgraçada dessa religião vive aqui no nosso país, né? Lá eles nem sabem nem o que danado é Deus, você não sabe. Mas aqui só existe essa praga desse Deus. E tá sempre assim, dessa maneira, e nunca vai para melhor, né? Enquanto como se era para o país era para estar bem melhor, né? Se Deus fosse tão poderoso, era para o nosso país estar bem melhorar cada dia mais, mas só tá piorando, né? A inexistência é a prova de que esse Deus não existe. Porque o país e só dá certo para essas religiões, dá certo só em lugar pobre mesmo. É só em local com pessoas mal educadas, pessoas sem, né, condição financeiras. Não é verdade? Porque se você for ver numa parte aí sul, né, outros países aí, você vê que não tem essa religião. Mas eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau.